Melhor notícia no Mundial. Gerson pediu e Flamengo disse sim. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo amanhã, rapaz. Faltam menos de 24 horas para o Flamengo confirmar a sua vaga na grande final da Copa do Mundo. Do Mundial de Clube, da Copa do Mundo, de tudo aí. Copa do Mundo. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos. O Flamengo já finalizou os últimos preparativos para o confronto diante da equipe do Pirâmides, do Egito. Pois é. Amanhã, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, a bola rola para Flamengo e Pirâmides. E espero contar com vocês lá no React ao vivo da Pedrão RNTV. Assiste o jogo e sofre junto com a gente ali, que a gente vai estar ali para prestar o devido suporte emocional, às vezes nem tanto, que o nervosismo é igual a partir do momento que a bola rola. O Flamengo vencendo enfrenta o PSG na próxima quarta-feira, né? Vai ter um período maior de descanso para enfrentar a equipe francesa. Inclusive, né, teve aí entrevista coletiva do Paris Saint-Germain e o técnico Luiz Henrique diz que a importância do Intercontinental para o PSG é a mesma para o Flamengo e o Pirâmides. E ele falou o seguinte: eu acho que é a mesma motivação para eles do que para nós. Seja Pirâmides ou Flamengo, a motivação e importância do troféu eu acho que é a mesma, falou Luiz Henrique. Bom, muito é colocado, né, que os clubes europeus não ligam tanto assim para o Mundial, que eles ligam mais para a UEFA Champions League, enfim, para outras competições. Eu acredito que os outros clubes europeus, tirando o Paris Saint-Germain, até têm esse pensamento mesmo. Os clubes mais tradicionais, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United, porque os europeus, em função de toda uma história, né? E aí, quando eu digo história, englobando todos os aspectos, a colonização, enfim, tudo, os europeus, eles têm um ar de superioridade em relação a nós sul-americanos. Em contrapartida, como os europeus têm esse ar de superioridade, nós sul-americanos queremos vencê-los, detê-los, é a análise que eu faço, tá? Para derrubar, para jogar abaixo esse ar de superioridade. Cara, não, esse ar de superioridade, por que eu falo de história? Porque ele não vem de agora, não é porque agora os times deles são verdadeiras seleções transnacionais, já lá atrás. Quando o Liverpool enfrenta o Flamengo, eles achavam que iam ganhar fácil do Flamengo. É só você ler as matérias da época. Eles achavam que ia ser moleza e coisa e tal, e tomaram a cipuada de 3-0. Né? Então acho que acontece muito isso. E hoje em dia agrava mais, porque os clubes sul-americanos não conseguem competir em pé de igualdade com as equipes europeias em função da grana. 6-1, 5,90, 5,95, não sei, 6-1 eu. Se for botar a Libra, então, é 7. Né? E aí, cara, naturalmente os caras, eles se acham ali os maiorais e acham que não, o que vale é o nosso cercadinho aqui. Tanto é para a seleção também, porque eles criaram lá
a Nations League, não tem amistoso com a seleção sul-americana, porque eles acham que não, nós somos o brabo aqui, e a gente joga no nosso quadradinho aqui na Europa e bota pra quebrar. Tomaram um pau aí e perderam pra Argentina, seleção sul-americana, né? Não perdiam desde 2002, perderam pra Argentina, aí esse ano aí quiseram fazer amistosos contra os sul-americanos. Então, assim, agora, o caso específico do Paris Saint-Germain, eu acho que não, porque o Luiz Henrique, sabe, o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique também, mas o Paris Saint-Germain é o clube do emir do Catar. O dono do Catar. O cara que manda no Catar. O cara da grana é o dono do time. Então, meu amigo. E outra, o PSG conseguiu uma ascensão recente, se você for olhar aí. O PSG é um time comum ali. Primeira vez que ganha o UEFA Champions League foi esse ano, né? No caso, que acabou no meio do ano. Né? Meteu 5-0 na Internacional, mas o Botafogo ganhou. Então, assim, pro PSG, não acho que eles vão encarar dessa forma. Pode até querer ali entrar com o nariz empinado contra o Flamengo, mas acho que eles vão entrar mais sério, tá? Pelo menos eu entendo dessa maneira. O Luiz Henrique, em entrevista, também admitiu o problema envolvendo o Marquinhos para o Intercontinental. O treinador disse que provavelmente não vai poder contar com o zagueiro brasileiro, o zagueiro de seleção brasileira, que se machucou no confronto contra a equipe do Athletic de Bilbao. Equipe essa do País Basco, né? Acabou perdendo, né? Acabou empatando o jogo, perdeu o jogador que, no caso, é o Marquinhos. O Flamengo contra o Pirâmides do Egito. Já falamos muito de PSG, mas tem que falar do Pirâmides também, porque aí, né, a coisa se inverte. Nós, aqui da América do Sul, tem um monte de título mundial, às vezes a gente se refere a times que não são do continente europeu, são de outros continentes com ar de superioridade, agora fazendo uma crítica até a mim mesmo e a todos nós, e muitas das vezes acaba se estrepando, né? Começou com o Inter, perdendo lá atrás para Mazembe, e aí depois o Atlético Mineiro Raja Casablanca, River Plate Al Ain, Flamengo Al Hilal, Palmeiras Tigres, Atlético Nacional Kashima Antlers e vários outros aí se deram mal, né? E acabaram caindo justamente nessa fase semifinal. Anteriormente não tinha as quartas de final para o Sul-Americano, tinha semifinal e alguns sul-americanos acabaram caindo. Então tem que levar com seriedade. O Flamengo jogará de rubro-negro, camisa rubro-negra, short branco, meião rubro-negro para encarar essa semifinal da Copa do Mundo, tá? Do Mundial de Clubes. Fala de chamar Intercontinental. Intercontinental o quê? Entre continentes. Entre continentes é o quê? Mundial. Né? Em coletiva antes da Copa Challenger, que é chamada aí, é um novo troféu se o Flamengo vencer a equipe do Pirâmides, Felipe Luiz comentou sobre a impressão deixada pelo Flamengo no Super Mundial e projetou uma possível final contra o PSG. Ele diz para o mundo: o Flamengo deixou uma boa imagem, um bom futebol que o time tentou jogar, mas infelizmente no Brasil só vale o resultado. O Luiz Henrique disse que não quer enfrentar o Flamengo também não quer enfrentar o PSG. Ele quis dizer no sentido de que o PSG poderia estar numa semifinal também envolvido com outra equipe, por mais que o Paris Saint-Germain naturalmente teria mais chance de avançar, teria uma chance, mesmo que remota ali, do Flamengo não pegar o Paris Saint-Germain. Mas evidentemente, com o Paris Saint-Germain na final, o Flamengo quer avançar. Não vai entender mal que o Felipe Luiz quis dizer, tá? Em resposta ao Simon Ledo, do Coluna do Fla, o técnico da equipe do Pirâmides do Egito, o Krunoslav Jurčić, ele falou sobre a qualidade dos atletas do Flamengo e destacou o Arrascaeta. Está vendo jogos do Mengão. E ele diz:
Eu conheço esses caras que jogaram na Juventus, no Chelsea, eu sigo muitos anos na Europa. Eu sei da qualidade deles. O número 10, o uruguaio de Arrascaeta, mesmo cara, é um cara que pode mudar o jogo, que com um movimento, um passe, pode ser um divisor de águas, falou o treinador do Pirâmides, então tá em dia ali com os estudos do Flamengo, mas o Felipe Luiz também tá em dia com os estudos em relação à equipe do Pirâmides do Egito. Ele destacou também que é o maior jogo da história do clube. Olha aí, o maior jogo da história do Pirâmides do Egito é esse contra o Flamengo. Isso não sou eu que estou dizendo, o treinador da equipe do Pirâmides, na entrevista coletiva pré-jogo, destacou essa situação. E aí, eu gostaria de colocar aí para você, torcedor rubro-negro, aqui abaixo do vídeo tem camisa do Flamengo, copo do Flamengo, produtos oficiais do Flamengo para você contar, ó, nesse Natal, dar de presente, enfim, tá aqui ou aqui. Você pode adquirir com código, com promoção aqui do canal, e vai ajudar o canal também se adquirir esse fardamento oficial rubro-negro, copo, qualquer coisa que você quiser. A FIFA já escalou um quarteto do Catar para a semifinal do Mundial entre Flamengo e Pirâmides. Quem apita é Al Jassim Abdurrahman, tá? O bandeira número 1 e número 2 é o Al Mahritaleb. E o 2, né? Eu falei 1 e 2, mas 1 é esse, e o 2 é o Al Makhaled Saud. O VAR é o Al Mahri Kamis. Espero ter pronunciado direitinho os nomes, né? Com todo respeito, mas, né, eu não sei exatamente qual é a pronúncia desses nomes aí em árabe, tá? Mas todo respeito, é árbitro FIFA, não vou aqui fazer juízo de valor. Pô, botar árbitro do Catar, Pedrão, pra pitar, meu amigo, não faça isso. De repente o cara é um bom árbitro. A gente vê na América do Sul, por exemplo, o país mais pobre, assim, em função da questão política, né? Eu fui lá e vi de perto nesse ano. Em função, aí eu não estou falando de ideologia pela madrugada, tá? Não vou entrar nisso não, mas no momento, né, que está vivendo ali esse determinado país, que é a Venezuela, de muita pobreza, tem o Jesus Valenzuela, que é um árbitro, cara, que para mim é melhor do que todos os árbitros do Brasil, que é a maior potência econômica que tem no continente. Então, assim, a lógica que dinheiro não é o problema do Catar, mas no Catar não tem também futebol competitivo. Na Venezuela também não tem, né? É paupérrimo futebol que é jogado lá. Então, assim, nada impede do rapaz ser um bom árbitro. Pessoal, Varela, em entrevista ao veículo uruguaio El Espectador Deportes, comentou a mudança de postura em campo e falou: quando eu cheguei ao Flamengo, disseram-me que os laterais estavam com dificuldades defensivas e que queriam que eu desse esse equilíbrio à equipe. Priorizei o defensivo. Pensava que não faltava atacar tanto porque os pontas que temos atacam muito. São bons no contra um. Não vi essa passagem tão obrigatória como em outras equipes, mas depois percebi o quão importante era para o lateral avançar. Os treinadores eram mais conservadores antes, não queriam, mas quando chegou o Felipe, disse que queria que os laterais subissem. É o mesmo que me pediu o Bielsa. Foi claro porque gosta mais de atacar do que de defender. Fui crescendo e pude chegar aqui. No Uruguai fui muitas vezes criticado por atacar mais que defender. Aqui, quando cheguei, segui o que me pediram de defender, mas as circunstâncias mudaram. Me deram confiança e o treinador me disse para ir para cima. No Flamengo, é porque ele chegou, né? Ninguém avisou para ele. No Flamengo, o lateral tem que passar. Não adianta. O lateral tem que passar. O Flamengo, ele tem toda uma história de gerar excelentes laterais e que são bons na defesa, mas
avançam. Leandro, Júnior, sendo do direito ou esquerdo, Leonardo, né? O próprio o Léo Moura, ele não foi criado no Flamengo, mas ele gerou uma identificação muito forte num período de vacas magras que o Flamengo vivia justamente por essa característica e por ele ser um grande jogador também. O Flamengo, mais recentemente, revelou o Wesley. O Flamengo, um pouco mais atrás, revelou o Jorge, que era um baita lateral esquerdo. A carreira acabou, não vou dizer dando errado, o cara ganhou dinheiro, mas não sendo aquilo que eu achava que ele seria. De repente, uma gestão ali equivocada. Tem até uma foto com o Jorge, né? Tirou comigo quando eu era mais novo. Então, assim, tem que passar. E o Varela entendeu isso e está fazendo um grande trabalho. Pessoal, clubes pedem à CBF que não aprove novos gramados sintéticos até a reunião de 2026. Dirigentes da Série A querem estudo e que a opinião dos atletas tenha peso sobre o tema, e a Confederação vai retomar a discussão entre fevereiro e março. Inclusive, o Flamengo soltou uma nota oficial, rapaz, saudando a decisão de clubes da Série A pela suspensão de novos gramados sintéticos. Pois é, o Flamengo, fiel ao seu compromisso com a excelência e evolução do futebol brasileiro, saúda a decisão da maioria dos clubes da Série A com visão de futuro e responsabilidade em relação ao espetáculo e à saúde dos atletas. Decidiram pela suspensão imediata da homologação de novos gramados sintéticos na Série A. Ou seja, aqueles que já têm, não tem jeito. A CBF, pelo menos até agora, não indicou que vai mandar arrancar. Mas os gramados de plástico que poderiam vir, os clubes estão tentando barrar. Tá? Os clubes, junto com o Flamengo, aqueles que têm gramado natural, estão tentando barrar. Até o próprio Palmeiras publicou uma foto do Maracanã. Aí, ó, um gramado ruim lá, só que o Palmeiras não entende que no Maracanã jogam 2 times. E olha, para esse ano, com a quantidade de jogos de Flamengo e Fluminense, Fluminense avançando em Copa do Brasil, Flamengo avançando em Libertadores, o gramado até que resistiu bem e natural. Porque natural é a fórmula, né? Aquele cara lá, o Rodrigo Góes, fala isso. Mas se não for natural também, cada um sabe o que faz. Minha galera, saiu informação que o Gerson solicitou aí a medalha de campeão da Copa Libertadores da América. O Flamengo, naturalmente, já iria entregá-la, como vai entregar. Não sei se aproveitando essa passagem que ele está tendo agora pelo Brasil de férias. Para o Wesley e para o Matheus Gonçalves também. Mas o atleta tem que pedir mesmo, porque é direito dele, ele ajudou a... mas saiu, Pedro, é direito do cara. Deixa o cara. O cara ajudou o Flamengo, pô. Mas eu não quero saber depois. O cara contribuiu, né, para o Flamengo vencer a Libertadores. Não é só o gol do Danilo. É o gol do Juninho na primeira fase contra o Tátira. É o gol do Léo Pereira na última rodada da fase de grupos contra o Tátira. É o gol do De La Cruz de falta contra ele deu no Maracanã. É tudo isso. A notícia linda e maravilhosa, pessoal, é que o Pedro já estava treinando, a gente sabia. Mas chega a informação que ele deve entrar na partida diante da equipe do Pirâmides, pessoal. Não deve iniciar como titular, mas deve entrar no transcorrer da partida a fim de adquirir um pouquinho de ritmo para, quem sabe, para enfrentar, se Deus quer, que eu não gosto de falar assim para não ser soberbo também, mas não quero falar se, porque, meu irmão, vão para cima. Para enfrentar o Paris Saint-Germain. Baita notícia, hein? Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.